Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Lembro a você que hoje, quarta-feira, é dia de rodízio de pizza lá no restaurante Pizzaria A Princesinha, na Praça da Catedral, no centro de Rio Branco. Faça com o meu amigo Paulinho. Meu esposo também vai lá saborear a pizza e outras coisitas mais, né, Paulinho? Comer inclusive uma moqueca. Eu já ia falar. Boa. Eu senti que você gosta mesmo da moqueca. Gosto. E a de lá é sem igual. Uma né? das Muito melhores. boa. Você também é amigo do meu amigo Roberto da Sou. Princesinha. Roberto presidente regional do PROS. O Roberto, além de ser um comerciante tradicional, é uma figura ímpar, né? É verdade. Com o seu jeito, a sua simplicidade. Eu acho que ele conhece metade dos clientes, ele já, pelo menos, apertou na mão e conversou. Já, e sabe o nome. E sabe o nome. Que é importante, né, mãe? É verdade. Tem música ao vivo lá com o meu amigo James. Aliás, está rolando desde as 8 horas. Depois do programa, pode ir para lá. Todo mundo convida a família, os vizinhos, os amigos, né, Paulinho? Exato. Paulinho vai lá e emenda as mesas. Quando estou mais animado... E é bom que tem um desconto especial, Paulinho. Já é cliente da casa, de carteirinha. Então... Paulinho, voltamos então ao nosso assunto. É mais difícil, o que é mais difícil, Paulinho? É convencer fazendeiro que ele precisa cuidar do rebanho, precisa vacinar para ter uma rentabilidade melhor, ampliar os lucros, conquistar novos mercados, ou convencer os nossos produtores a não queimar além do que está no licenciamento, a não queimar lixo na zona urbana, enfim, a não prejudicar o meio ambiente, porque aí todos nós pagamos uma conta, né? Muniz, essa é uma equação agora que você me colocou extremamente difícil. Por que ela é difícil? Eu vou te responder da seguinte forma. Pela tendência que a gente tem nos dias de hoje, o que a gente vem monitorando, algo que anteriormente eu pensava e que era uma prática muito maior, que era do médio grande proprietário, ou seja, o fazendeiro como nós conhecemos, eram os mais responsáveis pelas queimas, principalmente de pastagem. E o que a gente vê é que isso não é mais uma prática deles. O grande desmatamento e principalmente as queimadas, elas se dão em pequena propriedade, inclusive aproximadamente em torno de 80% das queimadas rurais e desmatamento, eles se dão em propriedade de até 10 hectares e com agravante ainda, que são propriedades principalmente na área de poceiros ou invasores, ou seja, é uma lógica diferente do que a gente tinha principalmente há 20 anos atrás. Ou seja, eles são pequenos, mas juntos se tornam grandes incendiários. Grandes incendiários. E essa é ainda a maior dificuldade que a gente tem, mesmo que pese que nós estamos desde o ano passado com ações de educação ambiental, fizemos um trabalho em parceria com o INCA, que tem sido um grande parceiro nos assentamentos, que é a ação que nós chamamos de licenciamento na comunidade, IMAC e INCA na comunidade, nos assentamentos, levando informações de como é que deve ser licenciado a atividade, seja para queima ou as suas atividades produtivas, fazendo como ação de prevenção. Porque a ideia foi, primeiro, trabalhar com as ações de prevenção. Como nós estamos já numa situação crítica, aí nós passamos Nesse agora... caso aí não havia ainda a repressão? Não, porque eram ações no período de inverno, no período de chuvas nossas, ações de educação ambiental, indo nas escolas rurais, indo nos assentamentos, falando com as associações, com os sindicatos que representam principalmente pequenos produtores, colocando para eles de que haveria a necessidade de que se mude essa cultura do uso do preparo do solo, do preparo da terra, fazendo a atividade principalmente de desmate e queima como atividade inicial para o preparo da terra. Isso faz parte da filosofia de trabalho da maioria dos órgãos ambientais? Inclusive essa é a orientação, é que você trabalhe com ações de educação ambiental. Porque você sabe disso, né? Nos passa a impressão de que são técnicos treinados só para ir lá multar, intimidar e tal. Eles, os produtores, sentem isso. Na verdade, não é bem assim. Mesmo em que pese que eles sentem isso, nós fizemos um conjunto dessas reuniões, fizemos um conjunto de tratativas. Eu, pessoalmente, tenho ido a esses assentamentos, quando a equipe está, conversando, dialogando direto com eles, porque
precisa realmente fazer esse processo educacional de mudança de cultura e que isso é demorado. Mas é evidente que o poder de polícia que o Estado tem, em que a legislação federal e estadual prevê de que não pode queimar, inclusive porque isso nós somos signatários, nós somos compromissados de acordos, inclusive internacionais e acordos também nacionais importantes para o Brasil, de que essa prática ela tem que deixar de existir. Então, fizemos essas ações. Isso ao longo do tempo vem chegando de uma forma incontrolável, aí a ação enérgica, dura, inclusive a gente tem relato de produtores que também inclusive denunciam os outros colegas porque eles já estão saindo dessa fase, né, já saíram dessa fase de fazer esse tipo de atividade que é nociva, já tem consciência, e aí no momento que nós estamos de uma situação crítica que inclusive causa danos à saúde da população, inclusive em determinadas situações, tem causado prejuízo ao patrimônio de terceiro, aí nós não temos como se calar e deixar de agir. Claro, eu vou só resgatar um fato aqui que aconteceu há mais ou menos uns 2 anos, você vai lembrar. Lá em Brasileia, você à época não era o diretor-presidente, mas já era da direção do IMAC. E eu lembro que à época, o governo do Estado, o governador Tião Viana, que nós por dever de ofício sempre criticamos e tal, mas nesse caso específico, eu acho que ele deu uma de estadista, eu acho que foi legal aquilo. O novo Código Florestal ainda não estava em vigor, era o antigo, e você sabe que ele era muito perverso, né? E você foi lá numa missão, ordenada por ele, e resolveu o problema, foi de forma mais flexível. Lembra de um problema lá com os produtores, que tinham aberto um ramal lá, e havia uma revolta, inclusive, gente com ameaças e tal, uma luta armada, e você foi lá com uma conversa, de forma muito educada, flexível. Naquele momento, eu acho que o mais importante não era cumprir a legislação, era resolver a situação da melhor forma possível, foi o que aconteceu. Às vezes, o poder público precisa agir assim também, né, Paulo? E esse também, Muniz, que bom que você traz essas memórias das coisas também boas. É porque eu lembro que a época lá na região, era as notícias que pautavam os meios de comunicação lá. Nós tivemos aquele evento de lá, e o governador determinou que nós fôssemos para lá, dialogássemos, tivemos a felicidade também de, junto com o CMBio, naquele momento o IBAMA, tivéssemos um diálogo com a comunidade, conseguimos suspender aquele fechamento que era a preparação, a melhoria, inclusive do direito de ir e vir, que era o deles, que era a melhoria no ramal, e orientando também, dizendo para eles que o ramal iria acontecer, iria ocorrer devidamente licenciado numa forma partilhada entre o CMBio, o IBAMA e o IMAC, e aí com isso a gente conseguiu dialogar com a população, inclusive era um momento tenso, um momento crítico. Estabelecemos esse diálogo, mas ao mesmo tempo também o que a gente, quando volta àquela localidade, é que hoje, principalmente na reserva extrativista lá na Chico Mendes, a gente tem uma situação melhor do que era naquele momento. Que bom. E isso só foi possível com esse diálogo e ao mesmo tempo também eles sabendo que se tivesse também algum ilícito, qualquer crime ou dano ambiental, nós não deixaríamos de agir. Portanto, o dever, missão institucional será feita, será exercida em todo momento que a gente tiver esse tipo de situação. Aliás, Paulinho, o que mudou nesse relacionamento entre os órgãos de proteção ambiental e os produtores rurais depois da implantação do novo Código Florestal? Muniz, a gente teve com o cadastro, principalmente com a edição do Cadastro Ambiental Rural, nós tivemos também... Que veio posterior, né? Isso, com a própria Lei Complementar 140, que também trouxe mudanças, que foi a repartição, ou seja, definição de competência da União, do Estado e do município em relação à questão ambiental. E aí a mudança no Código, que foi dizer que aqueles que tinham tratado ou que tinham qualquer situação considerada de restrição ambiental na sua época até 22 de julho de 2008, a partir dali, considerado nas atividades como considerado de agricultura de base familiar, que eram até 4 módulos rurais, eles teriam resolvido a sua situação e seria considerado como área de reserva legal, as áreas de preservação permanente, os fragmentos ou resíduos que eles tivessem em relação às suas áreas. Então, isso permitiu com que eles saíssem naquele momento daquela ilegalidade, daquela situação, passasse para a fase de legalidade, e aí o Cadastro Ambiental Rural, trazendo essa situação,
para dentro, hoje nos permite conhecer, porque nós já temos mais de 40 mil propriedades já dentro, inserida no CAR, e que nós vamos agora para a fase de regularização ambiental, ou seja, é a fase em que vai verificar a situação ambiental da propriedade, quem tem passivo, quem tiver situações, vão ser chamados para fim de regularização. E aí, com isso, a sociedade ganha, mas principalmente os órgãos ambientais também ganham, porque nós vamos ter informação, inclusive geolocalizada, de todas as propriedades. Teremos a ferramenta que vai nos permitir, em determinados momentos, inclusive sem a necessidade de ir ao campo, de conhecer efetivamente a propriedade. Então, isso é um novo momento. Para encerrar, Paulinho, na sua opinião, antes do final do mês, a gente não vai deixar de ver essa imagem que nós estamos vendo aí, sobretudo de manhã cedo. Essa neve tomando conta, essa poeira. Realmente isso é a realidade. Agora, nós estamos intensificando, estamos estendendo essa Operação 7 de Setembro com esse conjunto de órgãos sob a coordenação da Defesa Civil Estadual e Municipal. Estamos em umas ações que nós chamamos integrada, inclusive agora, nesses dias, fazendo uso da aeronave, do helicóptero João Donato, que permite com que a gente tenha uma maior amplitude de ação e rapidez, né, para chegar aos locais mais difíceis, mas estaremos efetivamente com essas ações e aí, por recomendação do próprio governador, tolerância zero em relação ao desmatamento e queimada ilegal no estado. Para encerrar, essa região lá escolhida, Sena Madureira e Manuel Urbano, é porque vocês monitoraram e viram que tem mais focos? Perfeito, nós monitoramos, inclusive na semana passada, com as imagens de satélite, nós verificamos qual que era a situação. E aí um número considerável de foco de calor fez com que toda a nossa estratégia fosse voltada para aquela região. Qual é a precisão dessas imagens? As imagens, são tratadas com mais de aproximadamente em torno de 12 satélites. Só que tem um satélite de referência, com precisão de chegar de 50 até 30 metros em relação à superfície do solo. Então, são imagens e informações extremamente seguras e que nos dão essa condição estrategicamente de definir onde é que vamos atuar. Resumindo, engana-se aquele que acha que pelo fato de estar no meio da selva amazônica não vai ser descoberto. Ele engana-se. E aí, com mais o aprimoramento do cadastro ambiental rural, mais essa ferramenta vai permitir com que a gente chegue mais rápido, possa notificar e adotar os procedimentos administrativos a qualquer proprietário que porventura cometa ilícito, dano ou crime ambiental. Muito bem. Conversei aqui com o Paulo Viana, diretor-presidente do IMAC, Instituto de Meio Ambiente do Acre. Foi um prazer, Paulinho, recebê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho. Nós agradecemos a oportunidade e, ao mesmo tempo, também gostaríamos de colocar o órgão à disposição e pedir da sociedade que não só denuncie os crimes, os danos ambientais, ajude também, seja um fiscal do meio ambiente. Muito bem. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com o Fábio Mendes. Ele é presidente do Conselho Regional de Administração. Até já.